Fala galera, estamos aqui para o segundo episódio do Papo com E10 e hoje, nada mais nada menos, eu estou aqui com o meu xerife David Gregori e com o meu capitão e paredão Felipe Guedes. E dando sequência à nossa resenha aqui, hoje o papo vai ser sobre o título capixaba de 2016. Desportivo Espírito Santo em duas finais eletrizante, o qual Ativa ganha os dois jogos por 1-0. Primeiro jogo, Ramires, lateral direito, faz 1-0 e no segundo confronto da final, nada mais, nada menos do que ele, eu próprio, o E10, resolve gol de pênalti. Aí eu jogo pra cima do capitão agora. Conta pra nós os bastidores daquelas duas finais, o que você tem de marcante ali naquela final? Na final? Nos dois jogos da final. O campeonato todo a gente vai falar depois. Aqui se solta, fica à vontade. Não tão à vontade, mas... Na final eu posso contar? Pode contar. Você quer contar a primeira e desde contar a segunda? Eu vou contar o que vocês faziam na concentração. Pelo menos nesses dois jogos aí, a gente concentrou alguns outros jogos, mas vou falar assim, restritamente da final. Como eu nunca bebi, né? Eles gostavam de tomar uma cervejinha. E eu sempre fui muito controlado com relação a isso também. Como eu era capitão do time, sabia que não teria problema tomar 2, 3 cervejinhas e tal. Era só pra dormir. Só pra dormir, só pros caras dormirem. E eu entendi isso, que isso era bom pra eles, entendeu? Eu entendi que isso era bom pra eles. E o hotel também não era muito bom, não. Nada a ver, né? Então, quanto mais a gente chegasse lá e 2, já dormia rápido. Exatamente. Aí eu ia com a mochilinha vermelha que eu tinha. E eles falavam assim, Felipe, vai você no mercado. Como é que é o nome daquele supermercado Epa. lá? Epa. Fazendo propaganda. Como você não bebe, eles não vão desconfiar de você. Você desce com a mochilinha, vai no supermercado, compra o seu Gatorade, seu refrigerante, seus chips, mas você traz a nossa cerveja. A mochila vinha cheia. Só que os caras falavam, Felipe, não bebe, não tem nada, deve ser um monte de comida. E eu subia com aquela mochila cheia pra dentro do quarto. Aí chegava lá... Era um salaminho, um limãozinho, mas prometo pra você, com muita responsabilidade. A gente tomava ali 2, 3, 4 e depois já dormia, acordava no outro dia novo pra tomar um café e hidratado. Preparado pro jogo já. Tanto que deu certo, né? Deu. Rapaz, quem era o bagunceiro da concentração? Não vou falar com você não, que você tem hora que você fala demais. Vou falar agora pra David. O bagunceiro... Eu sei quem era um bagunceiro da concentração. Eu sei. Mas só vou falar depois que você falar. Vamos ver quem sabe é o mesmo. Fala pra mim, meu xerife. Cara... Aqui, eu tenho uma coisa com o David. David tem 10 gols na carreira dele toda. 7 foi eu que dei o passe de escanteio. Só fazia gol quando eu batia escanteio. Quando jogadinha não jogava, no primeiro já pau. era. Bola rápida, primeiro pau, ele vinha. Só casquinha. Ele tá ligado. Não, já. mas só corrigindo, na Desportivo são 25 gols aí, não são só 10. É brincadeirinha. 10 foi passe meu, eu errei. Não, mas brincadeira à parte. Mas assim, eu acho que assim, sempre o perturbado, assim, lá da Desportivo, sempre, eu achei que era o Felipe e o Sorriso. Né? Agitado, né? Ele era muito agitado. Mas o Felipe perturba todo mundo. Felipe grita muito. Grita muito. Eu tive um problema de audição lá na Coitado Desportiva, do lá Jorginho. naquele começo A gente de acho 2016. que ele tá tentando se recuperar até hoje, dos anos que passou junto com o Felipe, coitado. Mas foi momentos importantes na nossa vida, né? Que aquele título 2016 é marcante. E vamos contar um pouco dos bastidores, né? Principalmente dos dois jogos da final, né? E falando nisso, a Desportiva estava uns 8 ou 9 anos que não era campeão, você lembra disso? Não. Não, foi campeão em 2013 com o gol do Sorriso. Isso aí, confundi. Então tava 3 anos que não era campeão. E vinha de um vice de 2015 contra o rival, o Rio Branco, certo? Uhum. Então, agora eu vou falar uma coisa pra você aqui. Vou fechar naquela câmera ali. Vou falar agora sobre Eric Bonfim. E depois de Eric Bonfim, eu vou falar de outro treinador. Como era eu vou falar o nosso relacionamento com Eric Bonfim. Desde o começo do campeonato. Eu estava no Catar, em dezembro, indo em contato com o Eric Bonfim, com o Rossato. Quando eu chego em janeiro, e a partir dali. Depois eu vou falar o meu relacionamento, eu quero saber de vocês, como é que era o relacionamento com o Eric Bonfim. Eu falo particularmente que naquele campeonato eu não tive problema nenhum com ele, né?
até porque eu era o capitão do time, então eu tinha um pouco de autonomia até para me comunicar com ele. Eu particularmente não tive problema nenhum com ele, mas o Eric Bonfim, o que aconteceu? Naquela época, o Dr. Márcio, que era um cara muito influente dentro do clube, e até hoje, porque, né, o Dr. Márcio tem uma entrada muito grande dentro do clube. Tem história no clube, né? Exatamente. Por conta de N coisas, porque ele foi presidente da Unimed, eu acho que por muito tempo, e era um dos principais patrocinadores do clube. E chegou uma época que o Dr. Márcio, entendedor de bola, foi falar com o Rossato. A gente veio de umas derrotas. O Rossato tava de diretor no começo, não foi? De diretor, e o Rossato era braço direito do Dr. Márcio. Era o homem de confiança do Dr. Márcio dentro do clube. Da parte técnica ali dentro do futebol. E teve um jogo que a gente perdeu, tava perdendo. No intervalo o Dr. Márcio foi falar alguma coisa com ele. E o Eric falou que não ouviu. Falou que quem mandava ali era ele e que não ia ouvir o que o Dr. Márcio estava falando. Isso na primeira fase ainda? Foi logo depois ele caiu. Se eu não estou enganado, David, não te cortando, eu acho que Eric cai depois da primeira fase, quando entra naquele tal de hexagonal. Na época era tal de hexagonal. Foi isso mesmo. Mas a gente não... Que era 6 jogos, você fazia 3 lá e 3 volta. Exatamente, mas a gente Os não... 3 primeiros A gente não estava bem. A gente perdeu, aí troca ele que a gente perde pro Linhares, gol de Flávio Gunan lá, de 1-0. Exatamente. Na volta na estrada, ele cai. Aí assume Rossato, depois daí a gente não perde mais. Mas já tinha um certo desgaste nos bastidores com relação a isso também, entendeu? Então aquela derrota lá foi o estupim dessa história toda. Bom, eu tenho uma mágoa com o Eric, né, assim, porque eu, como o Felipe era o capitão, mas eu também era um dos principais capitães do time, que já tinha sido campeão em 2012, 2013, né? Já tinha uma certa... história no clube, né? E assim, ó, eu acredito que ele não tenha respeitado um pouco isso, né? E a gente fez uma excelente pré-temporada. Eu acho que foi muito importante pro título 2016, foi a pré-temporada nossa, né? Só que aí jogamos contra o Botafogo, né? Eu fiz toda a pré-temporada como titular, eu tô falando particularmente, né? Fiz toda a preparação toda ali, né? Como titular. Quando chegou 2 dias antes, que foi o jogo contra o Botafogo, onde todos queriam estar jogando, né? Que seria transmitido ao vivo o jogo. E aí ele vai e me saca do nada, nem chegou pra mim, falou nada, né? Era quem dele? Aí jogou o William e o Oliosa. O William fez 2 gols. Entrou no seu lugar porque eles queriam mostrar o William pro Botafogo. Só que assim, nada contra o Oliosa, nem o William. Acredito até que nós tínhamos a zaga tinha 5 ou 6 jogadores prontos para estar jogando de titular. Não, né? o time em si era muito bom. Eu lembro que tinha com todo respeito às outras equipes, era o grupo era bom. muito bom, muito bom. Todos os jogadores com várias opções em cada posição. Isso foi muito importante, a pré-temporada. Mas eu me senti magoado naquele momento porque eu queria estar jogando. Mas tudo bem, respeitei a decisão do Eric, tudo bem, entrei no segundo tempo. E aí começou o campeonato. E aí teve uma sequência de jogos lá que a gente jogou 3 ou 4 jogos seguidos. E aí ele foi e chegou pra gente e falou, ó, nós vamos poupar alguns jogadores porque já vem numa sequência. Você lembra disso, Ed? Porque aí foi o jogo contra o Estrela. Que você fez o gol lá, que a gente ganhou na chuva. Ele foi um gol mesmo de Israel. Isso, sacou alguns jogadores que estavam na sequência de jogos, né? E aí, no outro jogo, todos voltaram, menos eu. Eu falei, mas que... não tem como, né, cara? E eu fiquei muito chateado com aquela situação que todos os jogadores voltaram. A famosa bala Juquinha. E aí foi uma coisa assim que... Só que aí o que acontece? Deus é tão bom porque ele caiu e aí eu voltei. Deus é tão bom que ele caiu. Ele caiu, eu retornei e fui Deus campeão. É tão bom que ele caiu. Mas assim, é uma mágoa que eu tenho, eu não esqueço. E eu não tenho vergonha de falar isso. Velho, Deus é tão bom que ele caiu. Mas senão, talvez, se ele continuasse, eu não teria voltado pro
pro time, né? Caraca, Cara, mas bicho. são coisas que acontecem assim, né? Seja negativamente ou positivamente, que, querendo ou não, se a gente for falar assim, quando se fala de Felipe e se fala de David direcionado à desportiva, eu, Edinho, eu não tenho tanta história na desportiva quanto eles têm. Entendeu? Então, assim, a história que eles têm na desportiva, agora sendo muito sincero, homem não consegue apagar, torcedor não consegue apagar. Quem consegue apagar é só Deus. Pela história que eles escreveram na desportiva de títulos, vitória, recorde de quebrada. Felipe fez não sei quantos jogos sem tomar gol, capitão não sei quantos anos, David, o zagueiro, se eu não tô doido aqui, é o zagueiro que tem mais gol, ou é o 5, o zagueiro que tem mais gol marcado pela desportiva. Eu simplesmente defendi a desportiva 2 ocasiões, que foi na segunda divisão em 2007, que a gente ganha do Rio Bananal, acho que era desportiva ainda até capixaba na época, e em 2016. E a felicidade que eu tive, que foi uma passagem pouca, mas uma passagem vitoriosa. Então, Marcante. marcante, entendeu? Mas assim, a minha experiência que eu tive com ele, que eu não tenho... Cara, eu vou falar só dele, mas eu falo dos outros treinadores também. Eu não tive ainda na minha carreira assim, um treinador com qual eu tive problema. Porque eu sou muito assim, se o cara tá me tirando, seja eu estando bem ou mal, principalmente se eu estiver bem, ele assume a bronca. Porque tá tirando um cara que tá merecendo jogar. E ele tá tirando, então ele assume a bronca. Se ele tá me tirando porque eu tô mal, tecnicamente ou fisicamente, é uma escolha dele, eu tenho que melhorar e vou tentar ganhar minha posição de novo. Mas isso aí é eu que penso assim. Talvez Felipe não pense assim, talvez David não pense assim. E fica um amargo, fica um momento assim de chateado, coisa e tal. Sempre vai ficar. Mas isso não é pra vida toda. Que eu acredito que todos nós somos amigos hoje, assim, tranquilamente. Mas uma coisa que eu acho assim, que Eric poderia melhorar na carreira dele para treinador, aí eu vivi isso daí já pulando um pouquinho agora para 23, foi no Porto Vitória. É questão de ser um pouquinho mais firme com o jogador. Ele tem que chegar pro jogador, se ele vai cobrar, ele tem que chegar e cobrar mesmo, ele é o treinador e ele é a autoridade maior, ponto final. E eu não percebi isso muito nele lá no Porto Vitória. Nossa. Tem uma boa, Felipe. Essa daí aí eu quero contar. Começa o campeonato, né? Eu jogando ali de 10 ainda, fazendo uns golzinhos e tal, mas o nosso ataque ainda não fazendo gol. Armando Zanata vem e traz Rael. Rael chega como número 9, fazedor de gol e sabe fazer gol, a bola procura. Não acho bom jogador. Ruim de bola. Já falei na cara dele, já falei, Rael, você é ruim. Mas você tem uma coisa. Você tem uma Você coisa. é ruim. Não, eu já falei com ele já. No treino, no jogo, eu falei assim, Rael, Você conseguia fazer tabela com ele? com o muro era melhor. Eu falei assim, Rael, você não tem essa qualidade que você acha que tem. Mas você tem uma coisa que pouco centroavante tem, que é a bola te procura, cara. Você faz gol. Fede gol. Mas aí ele chega. Aí, jogo 3 horas da tarde contra o... Acho que é o 12. Ganhamos de 3-0. Eu faço até um gol nesse jogo. Pego 2 bolas no meio de campo e acho o Rael na entrada da área ali, esperando ele fazer a parede para... E eu passo, né? Ele vai e não dá o passe. Perde a bola, o zagueiro toca a bola no pé do volante. O volante era de quem automaticamente? Do meu, que já tinha passado. Eu fico para trás, Rael não volta lá para quebrar o galho no volante só para dar um cheirinho. Eric Bonfim grita, você tem que marcar o volante. 1, 2. Na terceira, eu pra mim falei assim, vou dar a bola o caramba pra esse não tá segurando um e outra. Não toca pra mim, não segura, tá perdendo e não volta no meu volante. Parei da pá, olhava a bola, toma Matos, toma Vandim, Acerola, tava bem demais, cara, que menino bom de bola. Chega no intervalo do primeiro tempo, quando tá entrando nós não passava pelo túnel não, antes era por cima ali ainda. Uhum. Aí Raia fala bem assim, não entendi porque você parou de me achar. Eu falei, não vou te achar que eu já te perdi, já faz tempo. Não toco pra você mais. Falei, não toco pra você mais. E eu ofegante, porque eu voltando atrás do volante. Falei, cara, você tem que entender uma coisa. Eu tô passando pra dar opção. Se você perder a bola e não voltar no meu ali, não vou te dar bola mais não. Ele, não, continua dando. Eu falei, então se movimenta de novo no segundo tempo que eu vou começar a te dar bola. Movimentou o segundo tempo todinho, eu só tocando pra Acerola. Mas vou te falar, que duplinha bem casada deu você e a Acerola, tá? A Acerola é bom de bola, cara. Que duplinha bem casada que deu, Edinho e a Acerola, eu não sei. Se a Acerola, se Rael tivesse 10% da inteligência de Acerola e a Acerola tivesse 1% daquela loucura de marcar zagueiro, de trombar que Rael Mas eu acho que tem. se a Acerola gostasse de tomar
tomar mais banho, eu acho que ele melhoraria. Para com essa merda. Não, mas tem essa resenha de acerola também. Calma, isso é verdade, eu vou isso te é verdade. falar. Eu vou te falar. isso é verdade? A resenha Cara, de 2016, cara, não. Duas vezes, Pelo amor de duas vezes eu Deus. peguei ele mexendo na minha bolsa, pegando creme, passando Não, cu. calma. Eu lembro uma vez que ele pegou uma bermuda térmica sua emprestada, me empresta, Pra Ed. treinar, pra treinar. Pra treinar, e ficou com ela 2 meses. Quando ele foi te Eu entregar... falei, pode ficar, não quero mais não. Eu falei, pode ficar. Isso aí eu falei mesmo. Eu falei, realmente, eu falei, pode ficar que eu não quero mais não. Mas agora vem cá. Desculpa, Acerola. Tira essa dúvida. Calma, olha só, teve uma vez também que você chegou e botou um house preto em cima da bolsa dele. Foi, Não, e escrevi no house, usa-me. Eu escrevi, usa-me, e ficou lá, eu falei, não, pode abrir, é pra abrir mesmo, pra chupar o house. Mas me conta Mas aqui, por quê? agora... Por quê? Rapaz. Ele tinha um negocinho? Mas será que ele melhorou? Cara, Você não que sabe. loucura, velho. É verdade, essa do House aí, Pô. cara, foi... Ele parecia que tinha 2 pi na boca, eu falei, o que é isso? Não, deixa eu te falar agora uma coisa séria aqui. Me conta essa história aí. Eu vi ele 2 vezes mexendo no meu Cara. creme de passar no corpo e ele não tinha tomado banho. Os caras falaram assim, rapaz, a Acerola não tem creme dental, não tem escova de dente, não tem creme debaixo do braço, desodorante, não tem perfume. Eu falei, mas por que ele tá com aquela necessaire então? Ele carregava a necessaire, Cara, sim, mas não tinha foi, nada. sabe o que aconteceu, Ed? Quando a gente começou a desconfiar, porque Começou o Jorginho é resenha, Jorginho quem conhece sabe, né? Chegou pra gente, mas por que estranho que todo mundo chega aqui, entrega o material, pega a toalha, menos o Acerola. Lembra disso? E pô, o Acerola, será que ele traz toalha de casa? Aí, né, ficou nessa... Aí a gente começou a reparar e passava um dia, no outro dia no treino e nada. E nisso ele usando a bermuda térmica do Edinho. Que eu dei pra ele no final Deu da pra história. ele. Não, falei, não quero E mais. aí que a gente, foi e falou, cara, com a Acerola, eu acho que ele não é muito chegado. Não é chegado, não gostava cara. não, gostava não. Não gostava de tomar banho. E aí ele sempre falava, não, é porque eu moro perto aqui, já chego em casa, tomo um banho, janta e vou descansar. Mas não custa nada você acabar o treino ali, tomar um banhozinho. Já tá ali, sangue quente. Né, Ali era terrível, cara. E vou te falar outra E coisa. a bermuda térmica sua ficava frouxa nele, tá? Igual essa bermuda minha tá aqui, ó. Ele usava assim mesmo. A história agora inclui Jorginho nessa história de 2016. A do meião. Tem a do meião, mas vou contar da falta primeiro. Acabava o treino, aí chamava Felipe sempre ia. Era muito difícil que Felipe não ia num treino de pênalti ou de falta. E eu ficava lá. Aí você vai treinando assim, vai encostando um, vai encostando o outro. Aí vai dando a hora, que o Jorginho doido pra pegar o material pra lavar e já... Ele chegava na base e falava assim, sei nem por que você tá aí, fulano. No dia do jogo quem vai bater é Edinho, vocês estão fazendo o quê? Vambora, vem, traz material, já acabou o treino já. Mas voltando a de Jorginho, a boa. Primeiro jogo meu, 2016. Eu vindo do Catar, lá no Catar já tava aquela mania dos meião cortado. É canudinho que fala? Os Canelito. meião, não tinha. Você usava o canelito, a parte do meião. Canelito, não tinha o fundo do perão. Aí chega na Desportiva ali, a semana, foi, Jorginho, eu preciso de um meião grená e um branco que eu vou levar na costureira que vai cortar. Não, pode pegar lá, esse aqui vai ser seu, pra você jogar com ele. Falei, beleza. Chega no dia do jogo, foi contra quem, Felipe, pra estreia, você lembra? Não lembro. Contra o 12 novamente, ganhamos acho que de 1-0, uma coisa assim, sei lá. Aí, bota minha meinha, o meião grená, a acerola olha. Pô, você cortou esse meião? Eu falei, cortei, Jorginho me liberou. Pega o meião lá e corta, faz do jeito que você quer aí. Cortou o meião apressado, pai, fomos para aquecimento. Aqueceu, voltou, quando chega naquele puxa assim, deixa, e coloca, e cortou tudo torto. Foi, eu lembro. Não, a verdade é que o meião tem um elástico aqui embaixo, e você tem que cortar rentezinho No elástico, ele no cortou pra elástico. cima, aí abriu, e deu uma confusão, tava meia aqui, e o meião mais pra cima e sobrando A boca do meião abriu assim. Abriu, ficou largo, ele... Ih, rapaz, acho que eu errei, foi no Jorginho. Rapaz, Jorginho veio no meio do vestiário. Não, você vai jogar com esse daí? Porque Não, mas ele não foi assim que ele chegou no meio do vestiário, não. Você lembra, filho? Já chegou, claro! Já chegou que você vai jogar com esse meu campeonato todinho, porque ninguém mandou você ir na onda de Edinho, Edinho sabia fazer. Você querendo fazer igual a Edinho, fez essa merda aí. Vai ficar com esse meião. Cara, aquele neguinho olhou com a cara triste assim, falou, mas Jorginho... Falei, Acerola, fica. E o neguinho tinha as canelinhas russas. Eu falei, fica. Aí ele pegou o meião, a boca ficou grandona, ele pegou espaladrapo e rodou pro negócio fixar na canela dele. História, meu Deus do céu. Pode falar do 4x1, que foi nesse ano também, dos 4x1? Pode.
Nossa, eu fiquei com ódio. Nós não fizemos mais porque esse jogo foi... mais, né? Mas tava foi 10 horas da manhã. Tava quente pra caralho, pô. Eu vou te falar, é uma coisa que eu penso, igual agora. Edinho falou desse do 4x1, é uma coisa que eu vi agora e que eu falei bem assim, caraca, se é na minha época, o Desportivo faz 4x0 no Rio Branco, nós ia querer sangrar eles até a última gota. Fez 4, a gente ia querer fazer 5, 6. O que desse pra fazer, a gente ia querer fazer. Nesse jogo, a gente não fez mais porque foi 10 da manhã. E a gente imprimiu um ritmo forte pra caramba. O primeiro tempo, acho que o gás que a gente tinha pra jogar 90 minutos... A gente imprimiu um ritmo muito forte. E era 10 da manhã, cara. 10 da manhã, o sol escaldante. Eu lembro que... 3x0. Se eu não me engano, quem fecha é David, o quarto gol. E Rodriguinho faz o gol deles. Mas eu lembro de eu ter saído, acho que com 25 ou 28 minutos do segundo tempo, tipo assim, não aguentava mais. Tava uma coisa absurda, muito quente. Cara, 4x0 eu querendo que a gente fizesse mais, vamos fazer mais em cima. Aí no final do jogo, eles acabaram achando uma merda de uma bola lá e fizeram o 4x1. Mas aquele jogo em si ali, cara, ele foi assim, especial pra mim, que foi o projeto lá, logo quando começou o projeto do Cariacica, o Douglas levou os meninos todos lá da escolinha, entrou no campo, conheceu os jogadores, aquela coisa toda. E foi um jogo que, rapaz, foi um caminhão passando por cima. No assunto, 30 minutos já tava 3x0. Exatamente. Igual se teve o último clássico aí, que a Desportivo fez 4x0 no Rio Branco. Um tempinho gostosinho, chuvinha caindo, 4x0. Falava, meu irmão, lá na arquibancada doido, vamos fazer mais. Aí eu senti que os caras começaram a tirar o pé do jogo na minha época, mano. Uma coisa interessante que o primeiro goleada assim, que eu participei foi esse de 2016, 4x1. E ele foi resolvido praticamente com 30 minutos. Aí eu, pelo lado do Rio Branco, do outro lado, que teve os 4x0 também lá, foi com 28 minutos, 30 minutos, já tava 3, 4x0, tá entendendo? Agora aqui, ó, pela Copa do Santos também, Desportivo já resolveu logo, tipo assim, parece que as coisas ficam... Parece que entra num... Foram 2 gols, acho que em menos de 10 minutos. O primeiro foi com 30 segundos. O primeiro foi com 28 segundos. Eu tava comentando nesse jogo.